Meditação do dia. Guiados pelo Espírito. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Talvez nenhuma promessa fosse mais importante para aqueles discípulos, amigos de Jesus, do que essa promessa. Afinal de contas, eles estavam se sentindo sozinhos. Eles haveriam de enfrentar uma multidão de pagãos, inimigos diabólicos, astutos, e todos os perigos, estariam diante deles pela questão que havia acontecido, por aquilo que estava impregnando aquele ambiente da história, E eu creio que essa promessa então veio de encontro aos anseios deles que tinham medo. Ter medo não é errado, não é? Ter medo é importante. A gente sabe que o importante não é não ter medo. O importante é, mesmo tendo medo, saber superá-lo, saber vencê-lo. Essa promessa foi tremenda. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. São duas promessas distintas, mas que realmente veio trazer a calma a esses homens que, mesmo depois, diante da tribulação, das pedradas, das cacetadas, eles fizeram o que Deus estava mandando que fizessem. A partir do momento que a promessa veio, eles perderam o temor. E desde então, cada filho de Deus tornou-se herdeiro dessa promessa. Eu sou herdeiro dessa promessa, você é herdeiro dessa promessa, nós somos. E se nós não recebemos direção, é porque não há em nós boa vontade de sermos conduzidos pelo Espírito. Mas eu posso afirmar a vocês, ouvintes, que muitos erros seriam evitados se nós seguíssemos sempre o Espírito de Deus, se os nossos ouvidos estivessem sempre atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro da história de um dos mais famosos pregadores que a história já conheceu. Ele passou por uma experiência assim, que eu diria que ele precisou realmente não só depender, mas confiar na orientação, no guiar do Espírito Santo. Ele era orador, de uma reunião muito importante. Eu não vou citar o nome. E ele se sentia honrado, afinal de contas era uma reunião realmente muito importante. E também sentiu o peso da responsabilidade. A gente tem que sentir o peso da responsabilidade. Acredito que aquela ansiedade natural por um resultado positivo que a gente tem antes de qualquer trabalho é a responsabilidade que a gente sente pelo resultado que a gente quer de um trabalho que é feito pela direção do Espírito Santo de Deus. Então esse pastor, voltando ao pastor, ele foi àquele local e ficou desapontado, porque quando chegou a hora de pregar, ele havia se esquecido completamente de todos os pontos da mensagem. Ele nem se recordava o assunto. Então você imagina, uma reunião de acadêmicos, eu diria, e ele esqueceu tudo, não lembrou nem o assunto. Bom, gente, vamos orar um pouquinho, cantar mais um hino. E ele dirigiu-se então para uma salinha do fundo, dobrou o joelho e falou: Senhor, o que significa isso, meu Deus? Eu não me lembro nem o tema. O Senhor nunca deixou de me auxiliar em todos os meus anos de ministério. Agora, diante de todos esses acadêmicos, professores, pastores, eu não tenho a mínima ideia o que falar. E no meio de tanta gente esperando uma palavra, tremenda, o Espírito de Deus falou ao coração dele com uma convicção tremenda: prega sobre o texto, não matarás. E ele questionou, mas mestre, como eu vou pregar sobre esse assunto em uma ocasião tão importante? E para falar a verdade, eu nunca preguei sobre esse tema. Eu não tenho a mínima ideia o que falar, eu não tenho nada preparado sobre isso. E a resposta de Deus ao seu argumento foi: não matarás. Ele ficou aflito. O povo ali esperando, a congregação esperando. E não lhe vinha à mente outro assunto
mas não se lembrava de nada, se havia esquecido completamente do sermão preparado. Então ele voltou-se ao auditório e disse: olha, gente, eu devo confessar que eu esqueci completamente a mensagem que eu ia pregar hoje. E eu pedi ao Espírito de Deus que me desse uma luz, e ele me falou claramente para falar sobre o tema não matarás. E devo confessar também que eu nunca preparei um sermão com esse tema, uma palestra com esse tema. Então, a partir desse momento, eu coloco-me inteiramente sob a direção e poder do Espírito Santo e vou obedecer o mandado dele. E ele falou. A mensagem fluiu, falou com facilidade, uma palavra tremenda, extraordinária sobre o assunto que ele não havia estudado nunca, sem compreender o motivo. Mas os que são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, e Deus não abandona, não. Terminou toda a sua palestra, falou tudo que tinha que falar, guiado pelo Espírito de Deus. E depois que a congregação havia já se dispersado, aproximou-se do púlpito um homem e de cabeça baixa confessou: hoje eu vim aqui, pastor, para matar um homem da sua igreja, mas a sua mensagem salvou a vida dele. E não só salvou a vida dele, mas salvou também a minha alma. E eu aceito Jesus como meu Salvador. Obedecendo à voz do Espírito Santo, quanta vergonha, quanta desgraça esse homem de Deus proporcionou, evitando que as desgraças acontecessem e proporcionando que uma alma fosse salva. É isso que nós temos de fazer, ouvintes. Sempre sermos guiados pelo Espírito de Deus, sem meninices, sem brincar, sem falsas inspirações e sem falar por você mesmo e achar que foi Deus quem falou, porque isso é perigoso. Agora, quando somos guiados pelo Espírito, esse Espírito que o Pai envia, esse nos ensina todas as coisas e nós podemos viver então de forma abundante.